Boa noite, minha turma linda e amada. Estamos ao vivo para a nossa live de terça-feira do Renovamente, sempre com um tema importante para o nosso coração, tratado à luz da Palavra de Deus. Quem vai entrando, vai deixando a sua saudação para os demais. Se puder também dar aquela curtida para fortalecer aqui a nossa transmissão. E compartilha com alguém se você acredita que esse conteúdo, se você já tem expectativa, né, de que o conteúdo seja relevante. Vamos tratar de expectativa nessa noite. Eu vou bem direto ao assunto e pretendo fazer uma live mais breve do que o normal. E vamos buscar uma resposta muito específica e precisa. A gente não vai devagar, não. A gente vai direto ao ponto hoje para responder essa que é uma das questões mais importantes da nossa vida, sobre como nós lidamos com a expectativa. Temos que ter expectativa, não devemos ter expectativa. Expectativa faz bem, faz mal. Há quem diga, é melhor não criar expectativa. Eles estão certos? E eu vou dizer a vocês que eu os entendo, eu os compreendo. Existe uma certa razão, existe uma forma de ter expectativa que faz mal. E eu vou te explicar isso hoje aqui. Fica ligado na live, porque eu não garanto que a live vai ficar salva, não depende só de mim. Se for pela minha vontade, deixarei salvo aqui, mas nem sempre o Instagram permite, tá bom? Então fica ligado aí para você pegar esse conteúdo hoje, que vai ser muito importante. Hoje eu vou fazer algumas citações também de uma obra com a qual eu trabalho com meu grupo de mentoria, que é o Em Busca de Sentido de Viktor Frankl. Para mim, uma das obras mais importantes já escrita na história da humanidade. Entrou numa lista das obras mais importantes do século XX, mas para mim não é só do século XX não, é da história da humanidade. Aqui é o fundamento da logoterapia, uma obra muito importante. Eu vou citar ela em alguns momentos. Quem conhece essa obra vai se identificar com aquilo que eu vou falar em alguns momentos aqui. Mas vamos lá, gente. Esperança. Ter ou não ter esperança. E eu quero já começar dizendo sim. Tenha esperança. Nós não conseguimos viver sem esperança. Esperança é fundamento da vida humana. A vida sem esperança não tem a vitalidade, a energia, a força necessária para enfrentar as dores, para enfrentar os desafios, para se motivar na caminhada. O ser humano, ele é essencialmente um ser de projeções. Isso faz parte da natureza humana. Gente, tá um calor muito grande aqui. Eu vou ligar o meu ventiladorzinho. Me dei só uns segundinhos aqui. Eu queria não ligá-lo para não fazer um barulho que fica meio um barulho de vento aqui na live, mas não tem jeito. É um calor muito forte. Vou ter que... Aguentem esse barulhinho aí. Vamos lá. Então o ser humano, ele é um ser de expectativas. Não existe vida humana saudável sem expectativa. O ser humano é um ser de esperança. Esperança tem tudo a ver com expectativa e é fundamento da alma humana. E aí você lembra das 3 virtudes teologais, os 3 fundamentos da vida apresentados por Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então são 3 coisas com as quais o ser humano não consegue, sem as quais o ser humano não consegue viver bem. O ser humano não consegue viver bem sem fé, ele não consegue viver bem sem amor e ele não consegue viver bem sem esperança. E aí a gente pode até marcar outras lives para falar lidando com amor, lidando com a fé, como ter fé de uma maneira saudável para a alma, porque também tem fé que adoece. Tem fé distorcida que enlouquece e adoece. E tem uma fé que é saudável para o coração,
Vamos tratar disso no Renovamente Querendo Deus. Agora, deixa eu te mostrar um outro texto aqui, muito importante, também do apóstolo Paulo, que é o nosso grande filósofo bíblico, né? É aquele que pega os temas mais importantes da vida humana e trata nas suas epístolas com a sabedoria, com a graça, com a fé. Ele busca na sabedoria judaica, ele busca na filosofia grega alguns respaldos e traz tudo à luz do Evangelho. Por isso que Paulo, para mim, é uma inspiração muito grande. E olha o que ele fala aqui em Romanos 15, 13. Vai anotando aí, porque como eu disse a você, eu não sei se a live vai ficar salva, depende só de mim, depende do Instagram também, então vai anotando os textos aí. Romanos 15, 13 diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, toda alegria, todo prazer e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha que versículo tremendo. Paulo está falando que Deus é o Deus da esperança. Ei, o nosso Deus é Deus da esperança. E na esperança, Ele nos dá alegria. Na esperança, Ele nos faz ricos, vocês sejam ricos em esperança. Um outro texto de Paulo, em Romanos 12, 12, ele fala assim: regozijai-vos, ou seja, se alegrem na esperança. A minha esperança, o que eu espero, é motivo de alegria para o meu presente. João perguntou qual versículo, eu citei agora, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação. Ou seja, eu consigo ser paciente no meu sofrimento presente porque eu tenho uma esperança de um futuro melhor. Eu tenho uma esperança de coisas boas, de um propósito para o meu sofrimento atual. Como Paulo também diz, né? Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então, eu interpreto as minhas dores presentes como parte de um processo benéfico. Eu interpreto tudo positivamente, não num pensamento da confissão positiva, não, mas num pensamento do controle de Deus em todas as coisas. Eu creio em Romanos 8, 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e eu amo a Deus, eu creio nesse amor de Deus por mim. Se ele me amou, eu respondo a Ele em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu creio que tudo na minha vida coopera para o meu bem, para que o grande propósito de Deus aconteça na minha vida, e por isso a minha vida é fundamentada em esperança. E aí já quero agora citar Viktor Frankl. Nessa obra maravilhosa, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl vai nos relatar a experiência dele nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele morava em Viena, na Áustria, já era um psiquiatra na época e, por ser judeu, foi cativo em 4 campos de concentração diferentes. E ele observou muitas coisas dentro do campo de concentração. Dentre as principais, ele observou o seguinte: que os presos que perdiam a esperança definhavam muito rapidamente. Era impressionante. E às vezes eram presos que tinham uma estrutura física privilegiada, mas ao perder a esperança, como eles viviam ali no limite entre a vida e a morte, se alimentando muito mal, dormindo muito pouco, ao perderem a esperança, o corpo entrava em colapso e eles morriam em poucos dias, muitas vezes, quando eles entregavam os pontos da esperança. Eu tenho conversado com algumas pessoas que caminham comigo, que são da área de saúde, médicos, enfermeiros, e eles relatam que isso é muito comum, que os pacientes que estão ali no estado grave, estão na UTI, e que continuam lutando em sua mente, crendo na melhora, eles tendem a ter um prolongamento de vida maior, tendem a se recuperar mais rápido, mas a partir do momento que o paciente ele desanima, que ele se abate,
que ele perde a esperança de viver, o corpo começa a definhar. Esse efeito psicossomático é muito poderoso. Salomão fala muito sobre isso, né? Ele fala que o coração abatido seca até os ossos. Então, a esperança, o crer no melhor, o crer no amanhã é fundamental para a alma humana. Eu quero, inclusive, ler para vocês aqui um trecho do que Frankl fala no versículo Evangelho segundo Frankl, versículo de número 98, Epístola de Frankl à Humanidade, página 98 aqui na minha edição, para vocês se situarem aí, é a parte, o capítulo que ele fala Spinoza como educador. Olha o que ele fala aqui, ó. Quem não consegue mais acreditar no futuro, seu futuro está perdido no campo de concentração. No futuro, tal pessoa perde o apoio espiritual, sucumbe interiormente e decai física e psiquicamente. Gente, não foi uma, nem foram duas pessoas observadas por Frankl. Foram milhares. Ele observou uma amostra de milhares de pessoas no campo de concentração. Ele lidou com muita gente. Ele serviu, inclusive, como médico no campo de concentração. Era prisioneiro, mas às vezes também, como era médico, servia pacientes enfermos. E observou isso em abundância. Os que tinham esperança tinham mais força para lidar com aquela dureza da vida ali. E muitos deles conseguiram sair vivos do campo de concentração, como era o caso dele. Os que perdiam a esperança quase sempre acabavam morrendo, e morrendo rápido. Então a esperança é um fundamento, nós precisamos ter expectativa. E eu quero até ampliar um pouco essa visão. Se a falta de esperança, a falta de expectativa, a falta de futuro mata o nosso corpo, ele mata também outras coisas. Por exemplo, uma falta de expectativa mata os nossos relacionamentos. Se eu tenho um relacionamento no qual eu não tenho mais nenhuma expectativa, o que acontece? Eu começo a ficar desinteressado, eu começo a perder o vigor para aquele relacionamento. Você entende? Se eu tenho uma carreira na qual eu não tenho nenhuma expectativa mais, eu fico desanimado e perco a vitalidade para aquela carreira. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma amizade, se eu tenho um grupo no qual eu não tenho mais nenhuma expectativa, eu não espero que nada de bom aconteça mais, naturalmente, sem essa expectativa, sem essa esperança, tudo vai morrendo. Então eu preciso reservar um tanto de esperança para tudo que eu estiver vivendo, sempre crendo na possibilidade de uma melhora, porque perdendo a esperança há uma morte. A gente vê muitos relacionamentos que morrem e geralmente a morte do relacionamento acontece justamente no ponto em que a esperança vai embora. É impressionante. Enquanto a pessoa tem esperança, ela perdoa, ela tenta um pouco mais, ela caminha um pouco mais, mas a partir do momento que ela fala assim, eu não tenho mais esperança, ela então perde toda a força para continuar investindo naquela relação, naquele processo, naquela carreira, naquela vocação, enfim. A esperança é fundamental. Se você vê um time de futebol, isso é muito interessante, né? Se o time entra em campo sem esperança, o rendimento dele é lá embaixo. Mas ainda que o time tenha sofrido uma goleada no primeiro tempo, se ele entrar no segundo tempo com esperança, é impressionante o que o time é capaz de fazer. Quem conhece futebol sabe que já viu viradas espetaculares de times que voltaram para o segundo tempo ou para o segundo jogo cheio de esperança para reverter uma adversidade. Então a esperança é força vital. Crava isso aí. Nós não podemos viver sem expectativa. Não vou criar expectativa não, para não me machucar, para não me frustrar. Você vai se machucar do mesmo jeito. Porque você vai viver sem vitalidade. E essa vida sem vitalidade já é um machucado em si. Já é uma ferida em si. Já é morte para você. Então você precisa em tudo
vai fazer uma viagem, vai começar um curso, vai começar um relacionamento. Em tudo você tem que estar mantendo esperança. Vai se exercitar fisicamente, eu tenho que ter esperança. Ah, não, minha barriga nunca sai, eu nunca perco peso. Você não vai ter força para continuar malhando e fazendo a dieta se você não acreditar que pode ter um resultado. Se você não tiver uma expectativa de resultado, você vai abandonar aquilo. Então nós só conseguimos nos mover com força quando temos ainda expectativa, quando acreditamos que algo bom pode vir dali. Beleza, então esse ponto aí está bem fixado, né? Vamos então agora para o momento em que a esperança, a expectativa, ela pode ser muito ruim e pode inclusive matar. Presta atenção. E aí, antes de dar um versículo bíblico que é chave para a gente entender isso, eu vou te mostrar aqui duas falas de Viktor Frankl sobre isso aqui na página 100. Na página 100. Que também é no capítulo aqui Spinoza como educador. É o mesmo capítulo que eu citei nesse instante. Olha que coisa interessante. Você sabe que a Segunda Guerra Mundial ela durou de setembro de 1939 a setembro de 1945. E quando chega ali no ano de 44, já tinha um certo clima de fim de guerra. Já havia uma grande expectativa pelo fim da guerra. E essa expectativa pelo fim da guerra chega nos campos de concentração, gerando muita esperança para os prisioneiros que começam a sonhar com a sua liberdade, finalmente voltar para casa, rever a família, voltar a ter uma vida normal. E aí ele conta dois casos interessantes nesse contexto. Primeiro, de um amigo dele, do campo de concentração, que teve um sonho. Ele sonhou que em 30 de março de 45, ele estaria livre. Então ele tomou aquele sonho como um sonho profético. Ele dizia, a guerra acaba no máximo em 30 de março de 45, eu tive um sonho que eu estava livre em 30 de março de 45. Aí ele colocou toda a expectativa dele nessa data. Mas quando chegou 30 de março de 45, a guerra não acabou. E aquele homem desabou. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tão profundamente abatido que ele morreu naquele mesmo dia. Ele perdeu tanto a esperança que ele morreu no mesmo dia. E aí Frankl até fala assim, que o sonho dele não deixou de ser profético, porque ele acreditava que ficaria livre nessa data e acabou ficando livre, né, das dores dessa vida, partindo para uma vida eterna. E aí tem um outro caso interessante que Frankl conta, que a semana onde mais houveram mortes no campo de concentração foi a semana do Natal de 44 para o Ano Novo de 44 para 45. Ele disse que foi impressionante o número de mortes naquela semana. E ele fala que não houve nenhuma mudança significativa das condições de vida que justificassem tantas mortes. Era impressionante como as pessoas morreram do Natal de 44 para o Ano Novo de 44 para 45. E aí Frankl interpreta isso da seguinte forma, ele fala o seguinte: havia uma expectativa gigantesca no campo de concentração de que nós já estaríamos com nossas famílias no Natal e no Ano Novo daquele ano. Como havia um clima de fim de guerra, eles criaram uma expectativa de no Natal de 44, Ano Novo de 45, estarem com suas famílias, mas isso não aconteceu. A guerra só termina em setembro de 45, então no Natal de 44 eles continuam presos, e quando centenas de pessoas viram a sua expectativa frustrada, se abateram tão profundamente que acabaram morrendo. Então eu estou te mostrando aqui como a expectativa pode ser ruim. Sabe como? Quando você crava, quando você determina uma data, um prazo,
e você coloca toda a sua expectativa naquele prazo que na verdade é um prazo seu, que não tem a ver com a realidade, mas é uma projeção sua, onde você é determinista por demais, e aí quando chega aquela data, quando chega aquele prazo, aquele momento em que a coisa não se concretiza, a esperança morre. E nós temos um texto bíblico que fala muito bem sobre isso, anota aí, Provérbios 13:12, que diz assim, ó: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Como assim esperança que se adia? É justamente isso. Você cria expectativa demasiada que em certo momento da sua vida você vai viver isso e aquilo. Você projetou, olha, 2021 é o ano que eu vou viver isso e aquilo. Vem uma pandemia e frustra a sua esperança. Então essa pessoa que cravou de maneira demasiada o ano da maneira que ela queria e ela não abre mão disso, ela sonhou muito com isso, quando ela se vê frustrada, então a alma dela entra num declínio profundo. Essa esperança adiada, tem versão que fala enfraquece, tem versão que fala adoece, que eu li que fala adoece o coração, drena a força vital. Então você tem que ter expectativa, tem que ter esperança, mas tem que ter cuidado com esse determinismo, dizer tem de ser assim, vai ser assim, eu não abro mão do meu prazo, do meu projeto, do meu plano, da forma como eu quero, e aí isso é perigoso. E por que isso é tão perigoso? Eu não posso ter meta, eu não posso ter prazos? Pode. Metas são boas, metas nos ajudam a nos organizar, a produzir melhor, a evitar procrastinação, que é um tema com o qual eu quero lidar com vocês aqui em breve no Renovamente. Temas que a gente vai lidar em breve: procrastinação, ansiedade, porque também eu tenho que ficar tendo esperança de forma que eu só vivo no futuro e não no presente. Isso é ansiedade, e eu quero dar para vocês uma boa notícia. Vamos tratar de ansiedade na quinta-feira, numa live especial aqui no meu Instagram, live extra, quinta-feira, tendo como convidado o nosso amado pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Bota aí na sua agenda aí, quinta-feira, 20 horas, você, eu e Douglas Gonçalves aqui, tratando de ansiedade à luz da Bíblia. Vai ser uma live libertadora para muita gente. Mas volta aqui. Então, quando eu cravo em demasia um prazo para que as coisas aconteçam, sabe o que acontece? Eu assumo o papel de Deus. Eu passo a me comportar como o Deus da situação, como o controlador de todas as variáveis. E aí está o perigo de muitas filosofias que eu vejo hoje em dia, que é tipo assim: você faz acontecer, você é o responsável pela sua vida, o seu destino está nas suas mãos. Se você não souber, eu entendo que essa é uma palavra contra a acomodação, contra a passividade, que são realmente problemas. Mas se você cai na paranoia de achar que é capaz de cravar datas, de determinar os momentos e de que isso não poderá ser mexido por forças superiores, você é um grande candidato a ter uma expectativa mortal. Por que acontece? Como é que Salomão nos ensina a fazer planos? Provérbio 16, versículo 1. Ele fala: o coração do homem faz planos, tem de fazer, mas a resposta certa vem do Senhor. Versículo 3. Consagre os teus planos ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. E você apresenta seu plano a Deus e fica aberto para a direção de Deus. Versículo 9, ele fala: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então eu planejo, eu tenho meta, tenho expectativa, eu tenho prazo, mas eu estou aberto para ser guiado por Deus. E aí nós começamos a entender como é que é a expectativa saudável. Como é a expectativa saudável? É aquela fundamentada em fé. E o que é fé? É confiança em Deus. Olha,
a nossa definição de fé em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza ou o fundamento daquilo que esperamos. Ou seja, o que é minha fé é uma fundamentação para o que eu espero. Então, eu não fundamento o que eu espero nas minhas marcações, nas minhas determinações, porque eu sei que elas podem falhar. Eu fundamento o que eu espero em Deus. E quando eu fundamento o que eu espero em Deus, eu sei que Deus muitas vezes vai trilhar caminhos, prazos, modos que vão ser bem diferentes daquilo que eu imaginei. Efésios 3:20, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou até do que nós imaginamos. Lembra de Isaías 55, 8 e 9, quando Deus fala: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, como os céus são mais altos do que a terra, assim o meu pensamento e o meu caminho é mais alto do que os vossos. Então, eu tenho que entender que coisas boas vêm sim. Por quê? Porque eu confio num Deus bom. Eu confio num Deus bom. Entretanto, eu não posso cravar os prazos. Eu tenho que ter uma fé como a de Abraão, em os modos. Eu tenho que ter uma fé como a de Abraão. Como é a fé de Abraão? Gênesis 12:1. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele não sabe para onde vai, mas ele confia em Deus. Ele não sabe onde, nem como vai tomar posse dessa terra, nem qual é a terra ele sabe ainda. Hebreus 11:8 fala sobre isso, que Abraão saiu pela fé sem saber para onde ia, mas ele sabe quem o está chamando. Aleluia! Aqui está a chave. A expectativa certa, fundamentada em fé, não é saber exatamente um quando, um como e um onde, mas é saber um quem. Aleluia! Isso é maravilhoso. Olha, você tem que virar frase para postar no Instagram aí. A expectativa certa, fundamentada na fé. Grava isso. Expectativa certa, fundamentada na fé, não é saber um quando, um como e nem um onde, mas um quem. Um quem. É o que Paulo fala: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é fiel. Eu não tenho certeza sobre o meu amanhã, mas eu sei que Deus está no meu amanhã. É a esperança do Salmo 23. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Eu posso passar no vale da sombra da morte, como posso estar em pasto verdejante. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu tenho uma boa expectativa, porque eu sei em quem estou confiando. Olha o que Deus fala aqui em Jeremias 29:11. Ele fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Vocês não conhecem os planos perfeitamente, nem podem conhecer. E se conhecessem os planos perfeitamente, perderia a graça. Gente, se nós soubéssemos tudo o que vai acontecer em nossa vida, exatamente, a vida seria sem graça, perderia a expectativa da vida. Seria como um filme que você recebe o spoiler, sabe, o final, perde a graça, perde a expectativa que nos mantém animados. Deus sabe disso. Então ele nos conduz por caminhos inesperados, surpresas na vida, o que faz a vida ficar gostosa. Então ele fala, eu bem sei, eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Aí ele fala assim, planos para vos fazer bem e não mal. O que vocês têm que saber é isso, que o meu plano é bom. Só confia nisso, só confia, só vem. Só confia. Não sei se você já foi num restaurante que é menu degustação. É uma experiência muito legal, porque você não sabe o que vai ser servido naquele dia, mas você confia no chefe, você confia no restaurante, e você cria uma expectativa de que vai ser boa comida. E como é legal você ser surpreendido. Poxa, que prato diferente, olha que coisa gostosa. Então com Deus é assim. Deus nos quer vivendo com Ele num menu de degustação. Você não sabe exatamente o que vem, mas você sabe que venha o que vier, vai ser bom para a tua vida, porque Deus é bom. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Vou continuar aqui, Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês,
planos bons, não para o mal, mas para o bem, para dar-lhes duas coisas, ó, esperança e futuro. Esperança e futuro. Só tem futuro quem tem esperança. Quem não tem esperança não tem futuro. Então ele te dá esperança para você ter futuro, né? Olha o que diz aqui no Salmo 39, versículo. Gente, só fechar aqui a porta que começou um panelaço aqui, rapidinho. Pronto, melhorou. Já estamos terminando. Fica atento aí, já estamos terminando. Salmo 39, 7. Olha que versículo profundo. Salmo 39, 7. E eu, Senhor, que espero? O que eu espero, Senhor? Olha que coisa maravilhosa. Qual é a minha expectativa na vida? Eu, Senhor, o que espero? Aí o próprio salmista dá a resposta: Tu és minha esperança. O que eu espero, Senhor? Tu és a minha esperança. A minha expectativa está fundamentada no Senhor. Pastor, mas eu tenho medo de criar expectativas até em Deus. Sabe por que você tem esse medo? Porque você ainda não provou ou ainda não se conscientizou do amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo. E aí uma outra live que a gente tem que fazer para aprofundar esse tema sobre lidando com o amor de Deus, como receber, como reconhecer. Inclusive, a minha live aqui sobre autoestima está aqui no meu feed, procura essa live que ela fala um pouco sobre isso. A minha live sobre timidez toca um pouco nisso também, procura aqui no meu feed essa live também, são lives importantes. Pena que a live sobre inveja que também toca nisso não ficou salva aqui, porque o Instagram não permitiu. Mas se você não consegue ter expectativas nem em Deus, é porque lhe falta uma experiência com amor. Porque o amor lança fora o medo, esse medo de frustração, esse medo da coisa dar errado, ele desaparece quando você se sente profundamente amado. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 5,5, aqui a gente vai encerrar. Ele diz assim, ó: e a esperança que temos... Opa, tô aí? Tô aí, né? Olha, ele fala aqui, ó: e a esperança não nos decepciona. A esperança que temos em Deus não nos decepciona. Ele vai justificar. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por que é que a esperança não nos frustra? Por que a expectativa em Deus não nos frustra? Como eu sei que ela não vai me frustrar? Porque eu tenho um Espírito, olha que maravilhoso, eu tenho um Espírito dentro de mim que todo dia testifica: você é amado por Deus. Ele derramou o amor de Deus no meu coração. Aí você entende a relação das três virtudes teologais: a fé, a minha confiança em Deus, o amor que eu sinto por Deus, que eu sei que Ele sente por mim e que eu manifesto pelo próximo também, está envolvido em amor. Tenho fé, estou lavado em amor, a minha fé é confirmada pelo amor do Espírito Santo na minha vida, então eu posso ter esperança, uma esperança que não vai me decepcionar. Então, gente, resumindo aqui para a gente encerrar: esperança, expectativa necessária? Sim. Não existe vida sem expectativa. Quando alguém lhe disser, até bem intencionado, olha, não crie expectativa, diga, olha, eu entendo o que você está falando, mas eu não consigo não criar expectativa. Eu preciso criar expectativa. Se eu entrar em qualquer coisa sem expectativa, já é natimorto. Essa coisa, esse processo, esse projeto, esse relacionamento, esse curso, essa carreira, já nasce morta, porque só pode ter vida onde tem esperança, onde tem expectativa. Então eu preciso da expectativa. Agora, cuidado com a expectativa onde você assume o lugar de Deus, onde você começa a cravar os prazos, a determinar as coisas, tem que ser nessa data, dessa forma, desse jeito, porque você vai criar a falsa expectativa, onde você controla os fatores, onde você determina os fatores.
E aí quando chega aquele prazo, aquela data, aquele momento que você tanto aguardou, aquela forma que você esperava que aconteceria, não acontece. E aí a esperança morre, e você morre junto com a esperança. Foi o que aconteceu na semana de Natal de 1944, no campo de concentração, onde estava Viktor Frankl. Morreram centenas de pessoas porque criaram uma expectativa determinada de que tem que ser agora. Então tenha muito cuidado com isso, sabe? Assim, tenha meta, tenha prazo, mas diga assim, se não for no meu prazo, se não for na minha meta, se não acontecer quando eu quero, Deus está no controle, eu confio nele. O tempo dele é perfeito, a hora dele é exata. Se não foi hoje, pode ser amanhã, ou no tempo de Deus, na forma de Deus. O que eu sei é que Deus é bom e eu vou caminhar nele. Isso enche o nosso coração de uma expectativa saudável. Amém, gente? Obrigado por ficarem comigo até aqui. Eu vou pedir a vocês uma coisa. Por favor, eu vou encerrar aqui a live, vou deixar salva aqui, espero que o Instagram permita. E eu vou te pedir que você deixe um comentário. Comente aqui o que nessa live te chamou a atenção, você gostou, não gostou, tem um complemento a fazer, tem uma dúvida, tem uma pergunta que me ajuda também a responder no Stories ou também em outra live, ou um comentário mesmo aqui para você responder. Você tem uma sugestão de um tema, comenta aqui. Os seus comentários fazem o Instagram entender que o nosso conteúdo é relevante. Eu preciso disso, porque o Instagram ele meio que minora o alcance da minha publicação, e eu preciso que a publicação volte a ter um alcance equivalente ao meu número de seguidores, que é até interessante, tá bom? Então deixa um comentário aqui assim que eu encerrar, faz sugestão, eu vi que tem perguntas na caixa de perguntas, eu não vou conseguir abrir para responder agora, então faz perguntas nos comentários, eu vou respondendo eu prometo que as boas perguntas dos comentários vão ser respondidas nos meus stories, ou hoje ainda, ou amanhã, tá bom? E quinta-feira, marca na sua agenda, 20 horas, eu, você e Douglas Gonçalves numa live, a live mais esperada do Renovamente. É o tema que as pessoas mais me procuram, ansiedade. E graças a Deus, Deus me deu um caminho muito interessante para lidar com a ansiedade à luz da Bíblia, e vai te fazer muito bem. Convida todo mundo, porque todo mundo precisa desse caminho para lidar com a ansiedade à luz da Bíblia, tá bom? Outra coisa, dá o like assim que o vídeo ficar salvo aí e compartilha com alguém. Se você achar que esse conteúdo vai abençoar alguém, compartilha, manda um aviãozinho, marca aí nos comentários. Bom demais estar juntos, minha turma linda e amada, vocês são maravilhosos, são bênçãos de Deus na minha vida. Um beijo grande e shalom no coração de cada um de vocês.